Abramos as Sagradas Escrituras uma vez mais e damos graças a Deus por uma vez mais podemos abrir a palavra do nosso Deus, no capítulo 7 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a versão de Mateus. Mateus, capítulo 7. Eu pedi aos irmãos e amigos que puderem o favor de ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a versão é de Mateus, capítulo 7, e vamos principiar a leitura no versículo 13, como já foi dito, é o final do célebre Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, um dos maiores sermões que temos nas Sagradas Escrituras e precisamente o nosso Divino Mestre. Então, a partir do versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, nós lemos o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Oremos. Ó Pai Santo, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, pedimos-te humildemente que nos dês ouvidos para ouvirmos a Tua voz, mentes e corações abertos e receptivos à Tua palavra, para que ela possa penetrar em cada um de nós, segundo as nossas necessidades, que só Tu conheces, segundo o Teu propósito também para cada um, para que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado nas nossas vidas, em cada momento e circunstâncias em que possamos viver. É o que pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos. Para podermos compreender bem este texto, talvez seja bom remontarmos ou irmos até ao princípio, ao Gênesis, que temos estudado precisamente na escola dominical. Quando Deus criou o homem, criou um homem com um propósito. Deus criou o homem por amor. Não havia
nada que obrigasse Deus a criar o que criou. Deus criou o homem por amor, e isso se demonstra porque o criou à sua imagem e semelhança. E o alvo é precisamente que o homem também o amasse. Ou seja, uma comunhão de amor era esse o alvo de Deus para a vida da humanidade. Os homens foram criados por Deus, homens e mulheres, obviamente, foram criados por Deus e, portanto, deviam viver para Deus. Porque Deus os amava, eles deviam também amar a Deus. E nesta comunhão com Deus, de amor, neste serviço, nesta vivência para Deus, estava a realização do próprio homem como criatura. Ou seja, o homem só se realiza como criatura, só é feliz, se quiserem. Realizar-se significa ser feliz. O homem só é feliz, só se realiza tendo este alvo, o alvo que Deus, digamos, determinou para a sua criatura. Ou seja, amar a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus. Acontece que, como todos nós sabemos, Satanás interveio na vida do homem. Satanás falou com o homem e o homem, neste caso foi a mulher, a Eva, caiu num erro, dialogar com o inimigo. Nunca se deve dialogar com o inimigo. E neste diálogo, Satanás convenceu o homem de que Deus era mentiroso e ele, diabo, era verdadeiro. E, portanto, aquilo que Deus tinha dito era mentira. Deus tinha dito que o homem podia comer de toda a árvore que estava no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não podia comer e no dia que comesse morreria. Mas Satanás disse, não, o que Deus não quer é que vocês saibam tanto como eu. Mas se comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, como o próprio nome diz, ciência do bem e do mal, se comerdes, ficareis a saber tanto como Deus. Ficareis a ser como Deus, a saber o bem e o mal como Deus sabe, de uma forma perfeita. E o homem, neste caso Eva, caiu nessa tentação do inimigo. Ou seja, a palavra de Satanás seduziu a mulher e depois o homem, seduziu o homem, de tal maneira que transformou por completo a mente e o coração do homem. Houve aqui uma revolução completa no homem, criado à imagem e semelhança de Deus. A sua mente ficou entenebrecida, em trevas, e o seu coração endurecido, rebelde. Portanto, o homem agora é outro homem, já não é o mesmo que Deus criou à sua imagem e semelhança. Ainda lá reside algo da imagem e da semelhança de Deus, por isso o homem é ainda inteligente, raciocina, não é como os animais irracionais. Tem inteligência, raciocina, tem poder criativo. Tudo isto é a imagem de Deus, mas toda esta imagem ficou entenebrecida, ficou obscurecida, ficou totalmente corrompida. Portanto, a corrupção do homem é total. Mente, coração, o que implica, portanto, vontade, enfim, tudo o que o homem é. E agora o Senhor Jesus apresenta-nos neste Sermão do Monte dois caminhos. Porque é que um é largo e outro apertado? Porque é que um se entra por uma porta larga e outro uma porta apertada? Precisamente porque a porta larga é aquela porta que seduz, aquela porta que seduziu os nossos primeiros pais. É o caminho da exaltação do ego, o caminho em que o homem sente prazer em si mesmo, vive para si mesmo, como se Deus não existisse. A satisfação de todos os seus prazeres, de tudo aquilo que verdadeiramente satisfaz a sua animalidade e a sua carnalidade. É esse o caminho largo, o caminho que seduz. Em contrapartida há outro caminho. E sabem qual é esse outro caminho? Foi aquele que Jesus veio aqui revelar ao mundo. Jesus disse, eu sou o caminho. Portanto, Jesus é o próprio caminho. Ele é um caminho de estreito, porquê?
Porque é o caminho da autonegação. O que é que o Senhor Jesus disse? Se quiserdes vir após mim, ou quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho largo é o caminho da exaltação do ego. O eu. O que conta é o eu. E a satisfação de tudo quanto satisfaz o ego, o eu. O caminho estreito é o caminho da renúncia, o caminho da negação, da autonegação, o caminho da cruz. Ou seja, morrer com Cristo para nós mesmos, a fim de vivermos para Deus. E alcançamos então o alvo pelo qual Deus criou o homem. É neste caminho estreito que se alcança o alvo. Ou seja, por isso este caminho estreito conduz à vida eterna. Porque quando Deus criou o homem, não criou o homem para morrer. A morte é consequência do pecado, é consequência da desobediência. Deus criou o homem para a vida e vai para a vida eterna. Se o homem não tivesse desobedecido, viveria eternamente, não morreria. Portanto, Deus criou o homem para viver eternamente. Foi a desobediência, foi a queda, foi a corrupção total do homem que levou à morte. É certo que o homem não morreu logo, morreu espiritualmente, não morreu logo fisicamente, mas a morte física é consequência da morte espiritual. O homem, portanto, ficou totalmente despido daquilo com que tinha sido vestido. Justiça, santidade, integridade, enfim, tudo aquilo com que Deus o vestiu, o homem ficou despido. E, portanto, agora está espiritualmente nu, o que significa espiritualmente morto, sem as características essenciais com que Deus o criou. E este agora é o homem que nós conhecemos. Somos nós que vivemos neste mundo e que ainda estamos neste corpo que está sujeito ao pecado. Então, há um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo é, portanto, o caminho do eu. O caminho pelo qual os nossos pais optaram perante, certamente, o discurso falacioso, enganador, mas eficaz de Satanás, usando a serpente. Portanto, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, neste final da Sermão do Monte, diz: cuidado, há dois caminhos, o caminho do eu e o caminho que é Cristo. E Jesus disse, eu sou o caminho, nunca esqueçamos. Um caminho que é estreito, difícil. E porquê é que é estreito? Precisamente porque é um caminho que só pode ser vivido mediante a regeneração. Temos que ser sinceros e honestos. Por nós mesmos nunca poderemos entrar por esta porta estreita, nem seguir este caminho estreito. Só podemos seguir por este caminho estreito mediante uma obra de Deus, que é a obra da regeneração. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Portanto, este caminho estreito é um caminho difícil, porque nós não podemos percorrer por nós mesmos, senão pela graça de Deus, senão pelo poder de Deus. Mas é esta a exortação do Senhor Jesus. Perante dois caminhos, um largo, espaçoso, amplo, caminho, portanto, sedutor. A sedução é enorme. Fazer aquilo que nós desejamos, segundo a carne. Portanto, satisfazer todos os nossos prazeres mediante a carne. Em contrapartida, quem é que quer renunciar a isso? Quem é que quer viver para Cristo? Quem é que quer morrer e viver para Cristo? Morrer para si mesmo e viver para Cristo? Só aquele que for regenerado. Por isso o Senhor Jesus vai continuar este discurso e vamos ver onde é que se encontra essa necessidade da regeneração ou de uma vida nova, uma vida diferente daquela que é a vida que nós vivemos no caminho largo, entrando pela porta larga. E o Senhor Jesus disse: cuidado, há um grande perigo. Temos um caminho estreito, que é o caminho de Deus, o caminho que conduz à vida, que é Cristo. Temos um caminho largo, o caminho da sedução do inimigo, de Satanás. Por isso, não há nada pior para nós do que os falsos profetas. Os falsos profetas são os instrumentos de Satanás e fazem o mesmo que Satanás fez, desde o início.
Reparem que o que é que fazem os falsos profetas? Seduzem-nos. Levam-nos a viver para nós mesmos, na satisfação dos nossos prazeres e daquilo que nós desejamos. Reparem, por exemplo, quando se prega o Evangelho e se diz que se tu acreditares em Cristo e tiveres fé, nunca mais estarás doente, terás dinheiro com abundância, terás emprego sempre certo, nunca estarás desempregado, nunca estarás doente, nunca terás problemas financeiros, porque Jesus Cristo dá tudo. Irmãos, isto é ou não é a palavra de Satanás? Sedução. Caminho largo. Não importa o que tu faças. Se crês em Cristo, muito bem. Ainda ouvimos a semana passada. Pois é, mas a fé sem obras está morta. O problema é esse. É que a fé implica um certo comportamento, uma certa vivência. A fé que realmente justifica o pecador. Há a fé, enfim, que nós sabemos, superficial, lá está, que não implica perseverança. A fé superficial que se desfaz de um momento para o outro. Mas a fé que justifica o pecador, a verdadeira fé, implica perseverança até ao fim. Porquê? Porque se firma em Cristo. Porque é a obra de Cristo em nós. Mas essa fé leva-nos a uma vivência de negação de nós mesmos. O que interessa, irmãos, não é aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas aquilo que Cristo quer para mim, aquilo que Cristo deseja para mim. É aquilo que Cristo quer que deve ser a minha orientação em todos os momentos e circunstâncias da minha vida. Neste momento, nesta circunstância, o que é que Cristo quer de mim? Sim, o que é que Cristo deseja de mim? Posso estar no hospital, como já estive, os irmãos sabem. Posso estar no hospital. Posso ter grandes dificuldades financeiras. Posso ter muitos problemas na vida. Mas se Cristo está comigo, sou mais que vencedor. Posso ter saúde, posso ter muito dinheiro, mas estou no caminho largo, estou perdido. Mas estou no caminho da satisfação dos meus prazeres humanos, carnais, estou perdido. Portanto, as circunstâncias não são mais importantes. Eu não estou a dizer que as circunstâncias não sejam importantes. Não quer dizer que estar doente não seja importante, que, enfim, não ter dinheiro não seja importante. Mas, ao estar desempregado, não estou a dizer que não seja importante, mas isso não é o mais importante. O mais importante é se Cristo está ou não na nossa vida. Porque se temos emprego, se temos saúde, mas se Cristo não está na nossa vida, isso não vale de nada. Isso é pior do que se não tivéssemos nada e Cristo estivesse connosco. Portanto, irmãos, o que é importante para nós é Cristo. E se Cristo estiver connosco, seja qual for a circunstância, nós somos sempre vencedores e mais do que vencedores. Então, irmãos, cuidado com os falsos profetas, que aparentemente vêm com uma capa muito religiosa, enfim, de fachada muito piedosa, citam textos bíblicos, claro, cuidado, citam sempre textos bíblicos. Claro, não podem deixar de citar textos bíblicos, senão ninguém acreditava, ninguém crente em Cristo acreditava. O perigo realmente, reparem, o perigo dos falsos profetas, já temos dito isso muitas vezes no passado, o problema dos falsos profetas não são os profetas de Baal. Os profetas de Baal são profetas de Baal. Portanto, a gente já sabe que Baal não existe e, portanto, só há um Senhor, que é o Senhor Jeová Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, sim. Portanto, os profetas que profetizam em nome de outros profetas, de outros deuses, nós, enfim, podemos conhecer, por isso temos a exortação de Deuteronômio. Cuidado. Mas os falsos profetas, os piores, são aqueles que dizem, assim disse o Senhor Jeová. E o Senhor Jeová não disse nada. Portanto, esses é que são os falsos profetas. Não são os profetas de Baal, nem os profetas, seja de quem for. Esses são profetas daqueles que afirmam ser. Agora, aqueles que dizem que são profetas do Senhor Jeová e não falam segundo as palavras do Senhor Jeová,
esses é que são falsos profetas. Ou seja, aqueles que vêm em nome de Cristo, pegam no Evangelho, mas citam textos fora do seu contexto. E nós sabemos que um texto fora do seu contexto podemos dizer o que quisermos com ele. O texto tem que estar sempre dentro do seu contexto para podermos verdadeiramente, ou seja, contextualizar e podemos, portanto, ver o que é que esse texto quer dizer. Se for um versículo fora do texto, podemos fazer com ele aquilo que quisermos. Há um texto bíblico que diz, no Salmo, não há Deus. Não há Deus. Diz o ímpio no seu coração. Mas se nós tirarmos diz o ímpio no seu coração, está lá, não há Deus. Portanto, então, isto é só um exemplo caricato, mas é só um exemplo daquilo que se pode fazer com um texto fora do seu contexto. Posso dizer precisamente o contrário daquilo que o texto quer dizer. Portanto, irmãos, temos muito cuidado com os falsos profetas. Eu insisto e continuo a insistir. Os falsos profetas são aqueles que citam a Bíblia, mas desviam com o seu ensino falso, embora citando textos bíblicos, desviam-nos da verdade. Ou seja, como é que nós podemos distinguir, então, os falsos profetas dos verdadeiros profetas? Primeiramente, temos que ter conhecimento profundo das Escrituras. Temos que conhecer profundamente as Escrituras para que possamos saber se aquele texto que é citado está dentro do seu contexto e quer dizer mesmo aquilo que é afirmado. Portanto, é preciso um conhecimento, digamos, global, não apenas partes, mas global da Bíblia, da Palavra de Deus, para podermos, quando cita um texto, ver se estamos a ser enganados ou não. Não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que o texto quer dizer, porque está neste contexto. E este contexto não quer dizer isso, quer dizer precisamente o contrário muitas vezes. Portanto, primeiramente, o falso profeta é conhecido porque se não fala segundo as Escrituras, não nos ensina a palavra de Deus. E depois, pelo modo como vive, pela sua vivência, pelo seu comportamento. E isto é muito importante, porquê? Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Irmãos, os irmãos vão a uma macieira, por exemplo, uma macieira, e pegam numa maçã, arrancam a maçã da árvore e provam a maçã. É boa, mas pelo sim, pelo não, outra maçã, 3 ou 4 maçãs, todas muito boas. Boa macieira. Esta é uma boa macieira. Porquê? Porque provaram as maçãs e as maçãs eram boas. Portanto, irmãos, é pelos frutos que se conhece a árvore. Se a árvore é boa, se a árvore é má. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz frutos maus. O que significa que aqueles que vivem de uma forma contrária à vontade de Deus não são, portanto, uma boa árvore, são uma árvore má. Ora, as árvores boas são aquelas que são plantação do Senhor. Os discípulos, uma vez, chegaram ao pé do Senhor Jesus, precisamente neste Evangelho, também, chegaram ao pé do Senhor Jesus e disseram: sabes que o teu ensino escandalizou os fariseus? Os fariseus ficaram escandalizados com o teu ensino. E o que é que Jesus disse? Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, para sermos boas árvores, bons frutos, temos que ser uma plantação do Senhor. É o Senhor que verdadeiramente gera em nós esta nova vida de abundantes e bons frutos. Então o Senhor Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Toda a árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar frutos maus. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que o Senhor Jesus disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Portanto, toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, temos que atentar também para a vivência, para o comportamento. Por isso é que Tiago diz que a fé sem obras está morta. A verdadeira fé implica
uma certa atitude perante a vida, uma certa vivência concreta. É no concreto, no dia-a-dia, que se mostra se é ou não é cristão. Não é Senhor, Senhor. É no dia-a-dia, na nossa vivência, no nosso comportamento. Por exemplo, na nossa vida familiar, no emprego, na escola, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nos momentos até de lazer. É aí que se vê se somos ou não somos. Porque há muitos que só são cristãos, entre aspas, só são cristãos na igreja. Na igreja são fervorosos, entusiastas, amém, aleluia, glória ao Senhor. Mas depois no emprego, no dia-a-dia, é o contrário, é uma negação total do ensino de Jesus. Sabem por que razão é que atualmente na Europa, as religiões orientais têm um impacto tão grande, para já não falar no Islão, as religiões orientais têm um impacto tão grande, porque a Europa, nos modos geral, os cristãos na Europa vivem de uma forma hipócrita. São falsos cristãos. São cristãos apenas de nome. Não praticam. Aliás, alguns dão-se ao luxo de afirmar perfeitamente como se fosse normal. Sou, por exemplo, protestante, mas não praticante. Sou católico, mas não praticante. Irmãos, quem não é praticante não é. Só é quem pratica. E as pessoas aceitam perfeitamente. Vejam lá, é católico, mas não é praticante. Se não é praticante, não é católico. É protestante, mas não é praticante. Se não é protestante, não é... É batista, mas não é praticante. Se não é praticante, não é batista. Só é batista quem pratica. Só é protestante quem pratica. E só é católico quem pratica. Portanto, irmãos, é na prática que se revela aquilo que somos. Ou seja, pelos frutos se conhece a árvore. Claro que nós podemos olhar para uma árvore, se é bonita, mas não sabemos se é boa ou se é má. Só pelos frutos é que nós podemos julgar a árvore. Isto é muito importante, sabem porquê? Porque o Senhor Jesus disse várias vezes que nós seremos julgados pelas nossas obras. E sem dúvida alguma que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, mas nós afirmamos, segundo as Escrituras, e isso é bem claro, as Escrituras não deixam margem para dúvidas, que não é pelas obras que somos salvos, é pela fé. É a fé que justifica o pecador, não são as obras. Não são as obras, é a fé. Então, por que razão é que nós seremos julgados pelas nossas obras? Está escrito também. Se está escrito que só pela fé é que somos justificados, também está escrito que é pelas obras que seremos julgados. Então, em que é que ficamos? É que as obras revelam a fé. É as obras que revelam a fé. Se não tens obras, não tens fé. Podes dizer o que quiseres. Mas se não tens obras, não tens fé. E por isso serás julgado pelas obras, porque as obras é que revelam se tu tens fé ou não tens fé. Assim como uma árvore, eu olho para uma árvore, não posso saber se é boa ou se é má. Posso dizer que é bonita, ou que não presta, ou que não, mas não sei se é boa ou se é má. Só sei mediante os frutos que posso provar. Assim também, a tua fé tem que ser julgada pelas obras. Se tens obras, mostra-me a tua fé mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é também Tiago? Portanto, cá está. Logo, é através das obras que se revela a fé. Por isso é que o Senhor Jesus disse, muitos naquele dia me dirão, reparem, isto é importante e é muito grave. Temos que refletir bem neste versículo. Reparem, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Viver em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, praticar. Aqui está precisamente a condenação de toda essa hipocrisia do sou, mas não pratico. Isto é a condenação. Portanto, não basta dizer sou, e não fazer a vontade de Deus. Muitos, e agora, isto é muito importante, em relação aos falsos profetas, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos ou pregámos nós em teu nome? Em teu nome não expulsámos demónios? Em teu nome não expulsámos demónios?
Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E reparem qual é a resposta do Senhor, é de estarrecer. Reparem que o Senhor não diz, deixei de vos conhecer. Não, agora, isso era antigamente, agora já não vos conheço, não. O conhecimento de Deus é eterno. Se Deus nos conhece hoje, conheceu-nos na eternidade e conhecer-nos-á por toda a eternidade. O conhecimento de Deus não muda. E os atributos de Deus não mudam, porque Deus não muda. Portanto, o conhecimento de Deus faz parte de um atributo de Deus. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Portanto, o conhecimento de Deus é eterno. Se Deus nos conhece hoje em Cristo, sempre nos conheceu em Cristo. Por isso é que fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Porque sempre nos conheceu em Cristo. Então, irmãos, reparem o que o Senhor Jesus diz. Direi abertamente, perentoriamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. O que significa? Meditai bem nisto. Pode-se fazer milagres, podem-se fazer milagres, podem-se expulsar demónios e não ser em nome de Jesus. Reparem, em nome de Jesus. Não é em nome de outro Deus qualquer. Pode-se fazer estes milagres todos em nome de Jesus e não ser de Jesus. Portanto, em que é que ficamos, novamente? Não podemos basear a nossa fé nos milagres que se fazem. Nem podemos verificar se o profeta é verdadeiro ou falso pelos milagres que faz. Porque pode fazer milagres e ser um falso profeta. Não ser em nome de Jesus. Milagres em nome de Jesus. É estarrecedor, não é? Verdadeiramente estarrecedor. Portanto, é que temos que nos firmar bem na palavra de Deus para não sermos seduzidos como Eva foi seduzida e como Adão foi seduzido por Satanás. Satanás é muito astuto. Muito astuto. Claro que, como está escrito no Apocalipse, ele no final fará tantas maravilhas, não é? E o apóstolo Paulo exorta-nos várias vezes, cuidado com as maravilhas que se fazem em nome de Jesus, porque nos desviam de Jesus, muitas vezes. Então é preciso ter muito cuidado com estes falsos profetas. Disse o Senhor Jesus, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, podem-se fazer milagres e maravilhas em nome de Jesus e viver na iniquidade, viver na impiedade, viver de uma forma contrária à vontade de Deus, viver no caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Pode-se viver nesse caminho largo, espaçoso e ainda dizer que se é de Cristo e que Senhor, Senhor. Mas depois na prática, a prática é precisamente o contrário daquilo que Deus ensina e que Deus quer. Então o Senhor Jesus termina este seu sermão com uma alegoria, com uma metáfora muito importante e bem conhecida de todos, espero eu, que é a metáfora da rocha e da areia, ou, se quiserem, das casas edificadas sobre a rocha e sobre a areia. E ele diz claramente, olhem, estou-vos a ensinar, e é o divino mestre que está a ensinar, aquele que ouve estas minhas palavras, e as pratica e as põe em prática, lá está, vive de acordo com estas palavras, a sua casa espiritual está edificada sobre a rocha, ou seja, a casa espiritual está edificada sobre Cristo, em Cristo. Porque como é que a nossa casa espiritual pode estar edificada em Cristo e sobre Cristo? Quando pomos em prática os ensinos de Cristo. Só assim é que a nossa fé, a nossa vida espiritual tem consistência. Sim, a nossa vida espiritual só tem consistência, só tem alicerces sólidos, se pusermos em prática os ensinos de Cristo. Claro, não somos perfeitos, é óbvio, se fôssemos perfeitos, também não necessitávamos de Cristo. Mas necessitamos de Cristo porque somos imperfeitos e é a perfeição de Cristo que verdadeiramente nos faz aceitáveis diante de Deus. É a justiça e a perfeição de Cristo que nos torna justos e perfeitos. Em nós mesmos não somos. Mas procuramos viver em conformidade com os ensinos de Cristo. Pela graça de Deus e pelo poder de Deus, nós vamos avançando dia a dia num processo de santificação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, neste processo de santificação, dia a dia, vamos crescendo no conhecimento e isso vai-se no conhecimento de Cristo e no conhecimento de Deus, e isso vai-se refletir no nosso viver, na maneira como vivemos, no nosso dia a dia, mais uma vez, na família, no emprego, em todas as áreas da nossa vida. Então, se a nossa casa, se nós pusermos em prática os ensinos de Cristo, a nossa casa espiritual está bem alicerçada. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha.
Agora, se ouvirmos, não basta ouvir. Não basta ouvir, é necessário pôr em prática. Portanto, agora, se ouvirmos a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, e entra por um ouvido, sai pelo outro, e não pomos em prática a palavra de Deus, sim, se ouvirmos a palavra de Deus e não pomos em prática a palavra de Deus, então não adianta absolutamente nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, será para a nossa própria condenação. A nossa casa espiritual está alicerçada sobre a areia. Agora, veem por que razão é que há crentes que perseveram até ao fim e crentes que ficam pelo caminho. Precisamente porque a sua vida espiritual ficam pelo caminho. Porquê? Porque a sua vida espiritual está firmada sobre a areia. Está firmada sobre a areia. Não põe em prática os ensinos de Cristo. E porque não põe em prática os ensinos de Cristo, a sua vida espiritual não tem alicerces. Vêm os temporais, vêm as chuvas, vêm as tempestades e a casa vai ruir por completo. Irmãos, na nossa vida vamos ter muitas adversidades. Os mais velhos já sabem que isso é um facto. Vamos passar por muitas adversidades, temos momentos felizes, sem dúvida, mas vamos passar por momentos muito difíceis, muito difíceis. Irmãos, é preciso uma fé sólida, bem enraizada em Cristo, para podermos perseverar firmes e fiéis até ao fim, no meio das adversidades, no meio das tempestades. Mas se a nossa casa espiritual estiver firmada sobre Cristo, sobre a rocha, então permanecerá firme, seja qual for, por maior que seja o temporal, por maior que seja a tempestade, por maior que seja a violência dos ventos e das chuvas, ela permanece firme, porque tem um alicerce bem sólido, que é Cristo. Cristo é o fundamento. A igreja está fundada sobre Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, é o fundamento de cada um daqueles que são seus. Agora, isto implica viver em conformidade com os ensinos de Cristo. Procurar pôr em prática os ensinos de Cristo. A grande interrogação que a palavra de Deus nos deixa hoje a cada um de nós, a mim também, é: em que caminho é que estamos a andar? No caminho largo, caminho, do ego, do eu, da satisfação do eu, de tudo aquilo que satisfaz o eu, ou a renúncia, a negação de nós mesmos, a fim de vivermos para Cristo, tendo como alvo Cristo? Não importa o que eu quero, o que eu desejo, mas o que Cristo quer e o que Cristo deseja para mim. Amém.